primeiro tecido que eu analiso com mais detalhes vai ser o tecido epitelial. E o tecido epitelial, gente, ele vai ser aquele tecido especializado em revestimento e secreção. Lembrando, né, que toda glândula é feita de tecido epitelial, glândulas, exatamente órgãos especializados em secreção, feitos de tecido epitelial especializado em secreção. A gente lembra que a principal característica do tecido epitelial é que o tecido epitelial, gente, apresenta células justapostas. Quando eu falo que o tecido epitelial apresenta células justapostas, em português, né? Células coladinhas umas nas outras, com quase ausência de substância intercelular. Tradução de novo, né? Com quase ausência de material entre as células. Gente, isso aqui é muito importante, porque o papel do tecido epitelial é revestimento. Então ele tem que isolar você. Ele tem que deixar o que está dentro e o que está fora. Se o tecido epitelial tivesse células muito afastadas, ia ficar muito fácil para um vírus, para uma bactéria, passar no espaço entre essas células e entrar em você e você ficar doente. Como eu não quero que vírus e bactérias entrem em mim, eu não quero, moçada, que as células fiquem afastadas. Eu quero que as células fiquem justapostas, coladinhas umas nas outras, para garantir que não vai ter espaço para vírus e bactérias entrarem lá em você. Tá triste porque não está conseguindo mais entrar em você, porque o tecido epitelial, ele vai lá ter esse papel de revestimento. Ele vai ter essa característica de células coladinhas, sem dar espaço para os bichinhos do mal entrarem. Claro, né? Se você tiver um ferimento e a camada do tecido epitelial romper, aí os bichinhos do mal podem entrar, né? Mas não rompendo, é muito difícil que um micro-organismo atravesse o epitélio intacto. Então, principal característica relacionada ao revestimento, células coladinhas, quase ausência de substância entre as células. Gente, quando eu falo dessa substância entre as células, no caso lá do tecido epitelial, isso aí é o famosíssimo glicocálix. Da aula de membrana, lá atrás, o glicocálix, uma camada de glicoproteínas, açúcares e proteínas por fora da membrana celular. E, gente, dentre outros papéis, o glicocálix tem papel de adesão. De novo, eu quero que as células fiquem justapostas, coladas, e o glicocálix com esse papel de adesão ajuda a manter essas células coladas. Gente, o glicocálix, ele somente é visível naquele microscópio mais fodão, que é o microscópio eletrônico, né? Eu lembro que tem dois tipos de microscópio, o microscópio óptico, que ele não tem um poder de aumento muito grande. O microscópio óptico lá, ele vai ampliar as imagens algo em torno de 1000 vezes somente, e tem um microscópio mais fodão, que é o microscópio eletrônico, que ele pode ampliar as imagens até 300.000 vezes. Então, o glicocálix, ele vai ser tão pequenininho que não dá para ver no microscópio óptico, somente no microscópio eletrônico. Daí, se você pega livros mais antigos, eles vão dizer que no caso lá do tecido epitelial, não existe substância intercelular. Ele vai dizer que não existe. Por quê? Porque quando você pega lá o microscópio óptico, que não vê com tantos detalhes, a impressão que você tem é que entre uma célula e outra célula não tem nada. Não tem substância intercelular. Mas isso aqui, no microscópio óptico. Se, entretanto, você vai lá e pega isso e amplia e joga no microscópio eletrônico, que o microscópio eletrônico tem um poder de ampliação maior. O microscópio eletrônico, ele consegue ver as coisas com mais detalhes, aí você vai ver que por fora das células nós vamos ter o tal do glicocálix. Esse glicocálix, de um lado, entrelaça com o glicocálix do outro lado, como se fosse, moçada, filamentos de glicoproteínas de um lado, filamentos de glicoproteínas do outro, e eles se entrelaçam para garantir a adesão. O que quer dizer? Que micro-organismos aqui no meio não terão como passar, porque, moçada, no vão entre uma célula e outra, tem uma espécie de cola, né? Você tem lá o glicocálix, glicoproteínas para adesão.
ao microscópio óptico eu não consigo ver isso. A impressão que eu tenho no microscópio óptico é que não tem nada entre uma célula e outra, mas no microscópio eletrônico eu consigo perceber que existe sim, entre uma célula e outra célula, o tal do glicocálix com papel de adesão. Aliás, eu estou tão preocupado com a possibilidade de um micro-organismo entrar em mim, eu estou tão preocupado em manter minhas células do tecido epitelial coladinhas umas nas outras, que no tecido epitelial nós vamos ter uma série de especializações de membrana que ajuda o tecido a funcionar, sendo que dentre essas especializações de membrana, algumas delas, por exemplo, apresentam o papel de aumentar a adesão entre as células vizinhas. Chamamos pelo nome de complexo unitivo uma série de especializações de membrana celular. O que eu quero dizer com especialização de membrana? Que a membrana, ela se especializa. Ela passa a ter uma forma diferente. Ela assume uma função diferente em determinada região da membrana. No caso do complexo unitivo, exatamente com o papel de aumentar a adesão entre células vizinhas. Para aumentar a adesão entre células vizinhas intercelular. O nome é complexo unitivo porque ele apresenta vários e vários componentes, sendo que o principal componente do complexo unitivo recebe o nome de desmossomo. O que é que vem a ser o desmossomo? Gente, o desmossomo é uma estrutura que liga uma célula na outra. Quando alguém vai lá e belisca você, aqueles beliscões de arrancar o couro, não vai conseguir arrancar o teu couro, porque o desmossomo não deixa. O desmossomo é um componente extremamente forte e é o principal componente de adesão entre as células. É o desmossomo que impede alguém de arrancar lá o seu couro quando o cara vai lá e dá um beliscão muito forte. Só que além do complexo unitivo para aumentar a adesão, para aumentar a eficiência e impedir a entrada de micro-organismos, existem outros tipos de especialização de membrana lá no tecido epitelial, nas células, claro, do tecido epitelial. É o caso, por exemplo, das famosíssimas microvilosidades. Microvilosidades, moçada, elas são projeções digitiformes de membrana. Que belo nome, hein? Dígito, dedo, forma. Projeções de membrana em forma de dedo, digitiformes de membrana, com o papel, moçada, de aumentar a superfície de membrana. Nesse caso, aumentar a superfície de membrana, principalmente para absorção de substâncias. Afinal de contas, né? Se o tecido epitelial ele é especializado em revestimento, tudo que entra, tudo que sai de você, tem que passar por ele. Então, em alguns casos que eu quero que as substâncias químicas entrem, como por exemplo lá os nutrientes, eu vou ter nas células microvilosidades. Você vai ter a célula e você vai ter projeções em forma de dedinhos, um dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, projeções em forma de dedo. O objetivo dessas projeções em forma de dedo na membrana é aumentar a superfície de absorção, por exemplo, de absorção de alimentos. Então lá no intestino vai ter microvilosidades pra caramba para você absorver os nutrientes de maneira mais eficiente. Só que nós temos ainda outros tipos de especialização de membrana, como por exemplo lá as junções comunicantes, também conhecidas, moçada, com o nome de junções tipo gap. Junções comunicantes, junções tipo gap, elas, moçada, são canais que atravessam as membranas de células vizinhas. No que atravessam as membranas de células vizinhas, elas possibilitam, como o nome sugere, a comunicação entre elas. Essa comunicação através, por exemplo, da passagem de substâncias químicas entre uma célula e outra. Então, as células do tecido epitelial, elas podem conversar umas com as outras através das junções comunicantes, das junções tipo gap. Era uma vez uma célula, era uma vez uma outra célula, e nós temos complexos de canais que atravessam as membranas das duas células vizinhas, de maneira que eu tenho a livre passagem de substâncias químicas para as células poderem trocar informações. Né? Aliás, quando a gente vai lá
e coloca a lance das junções tipo gap, a gente vai ter uma das principais especializações de membrana também em outros tecidos, né? Nós vamos falar disso no futuro. Você vai ter junções tipo gap, por exemplo, no músculo cardíaco, para as células do coração conversarem umas com as outras e combinarem para contrair todo mundo junto na mesma hora, para o coração contrair junto e ter grande força de contração. Então, isso aqui que eu estou comentando não é exclusivo do tecido epitelial, né? Mas no tecido epitelial, tudo isso é muito bem desenvolvido. Então, nós vamos ter lá desmossomos, microvilosidades, junções tipo gap, tudo isso bem desenvolvido nas células do tecido epitelial.